E aí, para quem até está chegando, talvez não tenha te ouvido falar de discipulado, já tem muito material, tem um curso na mesa sobre discipulado, mas a gente está falando, discipulado não é terapia. Exato. E aí a gente vai trazer alguns pontos de semelhança e de diferença. Exato. Basicamente, de forma mais visível para alguém que está chegando agora, principais diferenças do discipulado para a terapia. Vamos lá. Eu acredito assim, Johnny, que o discipulado, ele tem como a sua essência o formar Cristo um no outro, né? Então, essa é a principal função do discipulado. Se a gente for falar de tudo que engloba o discipulado, a gente vai falar sobre muita coisa. Mas se eu tivesse que resumir é isso. É o que o Jonas Madureira põe naquele livro maravilhoso dele, né? Que é o ato de ser um discípulo de Jesus, é ser como ele, e o ato do discipulado também é o ato de formar ou colaborar na formação de Cristo um do outro. Então isso é a primícia, isso é a base, o fundamento do discipulado. A terapia, ela não tem a sua base, o seu fundamento, formar Cristo no outro. O propósito já é totalmente diferente. Embora o que você falou tenha questões que no dia a dia da igreja a gente faça perguntas, a gente senta um na frente do outro para trocar uma ideia, e isso se assemelha talvez com um consultório, com algo ali mais terapêutico, mas não é isso. Porque aí até, falando de discipulado mesmo, eu gosto até de entrar no ponto do texto mais conhecido sobre isso, que é Mateus 28:18, que a gente fala todo final de culto, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Cara, aqui está a principal diferença de discipulado e terapia. Porque quando a gente pega esse texto e a gente vai olhar ele na ênfase de Jesus, a ênfase de Jesus é ensinar a guardar. Entende? Então o discipulado ele tem como a sua essência o que Jesus ordenou, que é ensine as pessoas a guardar o que eu ensinei. E quando você pega o guardar para observar a palavra, ela traz na sua essência até um significado de fazer com que a pessoa tenha uma experiência. E aí a pergunta é, como eu faço alguém ter uma experiência com o que Jesus ensinou se Jesus não está mais fisicamente com ela? É só se ela ver Jesus através da minha vida. Então, talvez a principal diferença de discipulado e terapia é que terapia você vai ficar só no assunto, só na conversa. O discipulado, ele não se resume à conversa. O discipulado se resume a eu vejo, eu contemplo, eu observo e eu sou transformado. Então, acho que daí já tem uma boa diferença do que é discipulado, do que seria a terapia, né? Algo mais falado, algo mais conversado, que é uma terapia, e algo prático. Vida, a gente brinca aqui que é vida na vida. Então o discipulado ele é um convite a você caminhar, a você viver, a você estar perto, a você conhecer, a você contemplar e você ver Cristo no outro. Então acho que a principal diferença que a gente às vezes confunde é isso. Entendi. E você estava dizendo que o propósito máximo, primário do discipulado é formar Cristo. É que Cristo seja formado. E a terapia, ela é uma ferramenta que, se bem utilizada, vai te ajudar a ver Cristo formado em você. Exato. Então, ela não vai formar, isso. Mas ela é uma ferramenta que pode ser utilizada para que você contemple. Dentro dessa ideia do contemplar, discipulado é o ver. Isso. Eu preciso ver. E a terapia pode ser uma forma de melhorar a minha visão. É isso. Para que eu possa ver Eu limpo melhor. minha lente. Eu limpo minha lente. É isso. E eu gosto até desse paralelismo, dessa semelhança, porque a gente lida muito bem com questões visuais, oftalmológicas. Sim. Ninguém acha um problema ir no oftalmologista e usar uma lente corretiva. E a terapia, em algum momento, pode funcionar como um ajuste de lente. Para a gente corrigir algumas distorções de pensamento, de emoções, de sentimento. Então, nós já podemos chegar em algumas conclusões aí. Primeiro, quanto ao propósito. O nosso propósito é glorificar a Deus e o discipulado tem um propósito de formar Cristo para que ele seja glorificado. Ok? Agora, a terapia, ela pode ser uma ferramenta
para quando eu estou com a minha visão distorcida, quando eu estou com um sistema da minha mente que não está funcionando legal, e eu acho interessante a gente até pontuar que discipulado é para todo mundo. Todo mundo precisa de discipulado. Terapia não necessariamente. Terapia é para quem está, assim como todo mundo precisa enxergar. Exatamente. Nem todo mundo precisa de óculos. Né? E eu vejo a terapia como esse suporte diante de um sistema que não está funcionando. Exato. Então, eles não são competitivos, eles são complementares. Seria mais ou menos assim para você? Cara, hoje eu falo que totalmente. Depois que eu tive a experiência de passar pela terapia, antes eu falava de uma forma mais do achismo. Hoje eu garanto que realmente eles complementam. O que você falou, cara, para mim é perfeito. Porque o que eu reparei é que a terapia, ela te dá essa ferramenta de conseguir observar coisas que você não ia conseguir enxergar. Coisas que o discipulado muitas vezes não vai conseguir te mostrar. Sim. Porque tem um ponto interessante, Johnny, é que o discipulado, ele começa pela relação. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito. Por ser discipulado pelo Douglas, é meu chefe, é meu pastor, é meu discipulador, é meu cunhado, é meu amigo. Então, tipo assim, ele tá a vida inteira comigo. Então, começa na relação. Sim. Na verdade, o discipulado, por exemplo, na minha vida começou com o Douglas totalmente espontâneo. Não tinha na igreja na época, entendeu? Tipo, vamos ter discipulado. Não tinha. Então, foi algo assim... Não era um método. Não era um método ainda. Instituído ali, vamos ter discipulado. Não. Mas já existia na nossa vida. Então, ele nasce da relação. Então, tem coisas no discipulado que não vão ser observadas tão a fundo por conta do comum, do dia a dia, do ordinário, entendeu? A familiaridade. Da familiaridade. Agora, quando você senta na frente de um terapeuta, de um profissional, e ele vai fazer uma observação ali, não que ele observe no sentido de te dar uma resposta, não é isso? Mas que ele vai ficar observando a sua vida para fazer perguntas, para tirar de você as respostas, é totalmente diferente. Então, a terapia, para mim, ela é essa ferramenta que vai fazer com que você limpe a sua lente para você conseguir ver aonde você já está, quem você já é. Um ponto importante nisso tudo é algo que a gente até já conversou sobre isso. A nossa dificuldade dentro da igreja de aceitar o autoconhecimento. Entendeu? A dificuldade que nós temos do autoconhecimento, a gente trata isso como algo ruim muitas vezes. Não, o conhecimento é conhecer a Deus. Sim, eu sei disso, mas o se conhecer é tão importante quanto. Né? Porque a verdade é que quando você conhece a Deus, Deus quer que você também se conheça agora. Né? Eu nunca esqueço um exemplo se eu não me engano, é o Leandro Barreto que fala, né, que os pés de Jesus são como latão reluzente, e essa figura é maravilhosa, porque quando a gente pensa nisso, o latão reluzente foi usado como espelho por muitos anos. Então você está nos pés de Jesus para que você se veja. Então o autoconhecimento é fundamental na nossa vida, só que a gente trata isso muitas vezes da maneira errada. Então a terapia, ela vem para complementar esse discipulado, sabe? Quando bem feito, é maravilhoso, porque você vai conseguir realmente enxergar em você coisas que Cristo já fez, que você nunca tinha visto. Coisas que a maturidade espiritual, emocional, que você já alcançou e às vezes você nem sabe. Né? Então você começa a ver isso. Ou algumas áreas escondidas. E isso é o principal. Você está tão acostumado. Exato. E você não enxerga. Que você não vê. Porque ela está no escuro. Exatamente. E aí você precisa de ajuda para encontrar esses porões, né? Isso aí, Johnny, é um absurdo. É um absurdo. A terapia, assim, ela me fez ver pontos que eu achei que estava resolvido. Por exemplo, nessa rotina de discipulado, muitas vezes, a gente acha que a gente já resolveu muita coisa. E aí, chega um ponto no discipulado que é a maturidade. Quando você já está num ponto que você alcança uma maturidade e você já está ali pensando, assim como o Paulo faz com Timóteo, né? Meu cooperador, porque agora eles já estão na obra junto, eles já estão fazendo as coisas juntos, eles já estão... Tem momentos, cara, que você não vai mais enxergar algumas coisas que era necessário que você ainda enxergasse. E talvez essas coisas que você não está enxergando é o que vai te adoecer. Sim. Entende? E aí, quando você vai, por exemplo, para uma terapia,
é esse lugar, que você vai dar uma pausa, você vai respirar, você não vai ter o compromisso de responsabilidade com outros, é com você. E aí você para e você começa ali, nas perguntas que aquele profissional vai te fazendo, a pensar, a refletir, e aí você chega em respostas. Então, por exemplo, o que eu gosto até de falar é que o que aconteceu comigo dessa doença foi a minha cura de verdade. Uhum. Uma vez eu falei isso, a moça falou assim, você tá maluco? Ansiedade é doença, você não pode falar nunca um negócio desse. Mas entenda que, no meu caso, Sim. do que realmente importa, que é o conhecimento de Deus e o conhecimento de mim mesmo, para que eu possa, então, ser mais semelhante a Cristo, foi uma cura. Sim. Eu até cito no livro, né, do Divinamente, que existem algumas doenças que nos curam. Né? É isso, cara. Não tem como. Que a gente precisa de uma ferida para que... É como um bisturi mesmo, né? Um bisturi que abre a gente e é a partir daquela ferida que a gente tira de lá alguma coisa que precisava ser tirado e a doença ajuda a gente a rasgar para que algo que estava lá dentro, um câncer muito maior, possa ser exposto e possa ser tirado, né? Com certeza.